Uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Eu continuo sendo Hamilton. Muito lindo o que Deus está fazendo através desta igreja, desta comunidade de fé que se reúne de casa em casa, semanalmente, e também se reúne aqui dominicalmente. Nós estamos vivendo a série Semeadores, né? Falamos na semana passada sobre Ananias e sobre a capacidade que Deus lhe deu de acolher pessoas, né? Estar junto, de abraçar, de trazer para dentro. E hoje nós vamos falar sobre Daniel. Mas antes eu gostaria de orar ao Senhor, inclusive colocando na presença dele aqueles que estão enfermos. Vamos nos lembrar da irmã Edna, vamos nos lembrar também do Ricardo e vamos nos lembrar da Natália e do seu pai, na verdade, né? Natália aqui do Grão de Mostarda, casa de recuperação que serve a esta igreja. O seu pai está enfermo, está com uma doença bastante grave e nós queremos interceder por ele, né? O senhor Flávio, melhorou. Senhor Flávio, tá bom? Vamos orar então pela Edna, pelo Ricardo Marques e pela Natália. Oremos ao Senhor e vamos pedir por essa noite. Louvado seja o teu nome, Senhor, Deus, Criador do universo, Criador de cada um de nós, nos deu o dom da vida. Nós temos assistido tantas pessoas adoecendo, Pai. E nós queremos clamar por misericórdia, que o Senhor continue visitando a Edna, onde quer que ela esteja nesse momento, e trazendo o alento, a paz ao seu coração, a confiança firme no Senhor, e também junto com o pastor Zé Edson. Oramos também pelo Ricardo Marques, visita ele, cobre ele com a tua graça, a sua família, que ele possa ser cuidado pelo Senhor. Oramos também pelo Flávio, para que o Senhor visite ele naquele leito e traga a tua bênção, a tua graça sobre a sua vida. E oramos todos aqueles dessa congregação que estão adoecidos, que o Senhor possa curar do ponto de vista físico, emocional e espiritual, para a tua glória. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos falar hoje então sobre Daniel e o que ele tem a nos ensinar enquanto semeadores. Vivemos o ano da semeadura, 2024. Demos o pontapé inicial no culto da virada. Quem estava no culto da virada? Lindo demais, né? Aquilo que Deus fez e continua fazendo. Final de janeiro terminamos a série sobre as resoluções. Espero que você tenha aprendido e tenha feito resoluções na sua vida. Eu fiz várias resoluções na minha vida. Melhorar a minha alimentação, melhorar a minha atividade física que eu não estava fazendo, comecei a fazer, para a glória de Deus, né? Espero que você também tenha tido alguma resolução aí, espiritual, emocional, física na sua vida. E nós, enquanto semeadores da palavra, aprendemos na semana passada com o pastor Alcimor a necessidade de acolher, de abraçar pessoas, de trazer para dentro, de trazer para perto. O ser humano não foi criado para estar isolado. E hoje nós vamos falar sobre Daniel e como Daniel nos ensina a viver numa cultura anti-Deus, numa sociedade que valoriza a festa que nós estamos vivendo aqui nesta semana, Carnaval. Do latim carnevale, ou seja, a festa da carne. A festa onde as pessoas celebram, que está em Gálatas 5, 18 a 21. A imoralidade sexual, a impureza, a lascívia, as porfias, as invejas. É o tempo de celebrar tudo isso. E aqui eu gostaria de citar duas músicas, e vou fazer uma ressalva aqui, que todas as vezes que a gente cita alguém, a gente cita para confirmar um pensamento ou a gente cita para refutar um pensamento. E nesse momento eu farei a citação de dois trechos de músicas chamadas, abre aspas, fecha aspas, seculares, para refutar e para dizer o que a palavra de Deus diz em resposta. Amém? Então é isso que a gente faz. No primeiro momento eu gostaria de citar a música de Tom Jobim,
e também de Vinícius de Moraes, uma música conhecida, talvez você, né, que é papai, mais ou menos da minha idade, é da minha época, não sou tão velho assim, só tenho 44 anos, vou fazer 45 ainda esse mês, bem novinho, né? E talvez é da sua época, ou do seu pai, ou da sua mãe. A felicidade, diz assim: a felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade para Tom Jobim e também para Vinícius é uma coisa muito leve, muito frágil. Diferente da tristeza, porque a tristeza, diz ele, não tem fim, mas a felicidade sim. A tristeza, quando nos abraça, nos parece que ela não vai embora, é ou não é? Quando você está triste, parece que não vai passar a tristeza. Mas quando você está feliz, parece que vai acabar já já. E ele diz, a felicidade do pobre parece um momento, uma grande ilusão, e ele chama a ilusão do carnaval. O carnaval é uma ilusão. E qual é a ilusão, pastor? A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, para fazer a fantasia de rei ou de pirata, ou de jardineira, onde tudo vai se acabar na quarta-feira. O carnaval é uma utopia, um sonho de uma felicidade do ano todo, tentada de ser vivida em 4 dias. Você pode imaginar a sua vida antes de Jesus, que você tentou viver esse sonho, você tentou ser feliz por 4 dias, e não deu certo, e você acabou frustrado, exatamente essa utopia descrita por Vinícius e também por Tom Jobim. A outra música é de Daniela Mercury, chamada Baianidade Nagô. Olha o que as pessoas pensam quando cantam essa música. Já pintou o verão, o calor no coração, a festa já vai começar. Salvador se agita, Fortaleza se agita, Rio Grande do Norte, Natal se agita, o Brasil se agita. Numa só alegria, será mesmo? E aí celebra-se os ícones do carnaval brasileiro, Eternos, Dodô e Osmar. E aí vem o desejo de Daniela e de todos aqueles que estão nesse momento no carnaval. Eu queria que essa alegria fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra. E viver será só festejar. A utopia de um momento de paz, a utopia de um momento de alegria eterna. É isso que as pessoas estão querendo no carnaval. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, isso é uma vida marcada, gente, pela superficialidade. A gente corre o ano inteiro para um momento de alegria, de fantasia, de utopia, mas é a superficialidade, aquilo que Richard Foster chamou do mal do século. Nós somos pessoas superficiais. Nós andamos querendo relacionamentos utilitários, relacionamentos rasos, onde eu não posso conhecer muito a pessoa, e as pessoas também não podem me conhecer, porque senão elas vão me confrontar dos meus erros. Elas vão puxar a minha orelha. Mas será que é isso que nós devemos viver em Cristo? E com o advento da internet, essa busca por uma vida superficial alcança os sites de bate-papo na internet. Nós queremos, através da conectividade da internet, nos sentir aproximados das pessoas. E aí você tem o seu Instagram. Você tem lá seguidores e você também segue pessoas. Aquelas pessoas que você segue são pessoas que você idealiza, que você acha que podem te ensinar alguma coisa. E nós estamos, através de seguidores, construindo o nosso próprio eu. Aí eu faço uma pergunta para você nessa noite. Quem é que você está seguindo, meu irmão, na internet? É uma pessoa que está ensinando a você o quê?
vai estar construindo a sua vida ou está aproximando você dos valores deste mundo? Preste atenção. E aquelas pessoas que nós seguimos também, e o que nós nos fazemos também enquanto seguidores. E aí você tem 1000 seguidores, você tem 2000 seguidores, mas nenhum deles vai te ajudar no momento em que você precisa de ajuda. Pessoas conectadas não são pessoas próximas. A conectividade da internet nos aproxima virtualmente, mas não nos aproxima emocionalmente. E aí tem uma pesquisa feita por um francês chamado Michel Desmouget. Ele escreveu um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. Os perigos das telas para as nossas crianças. E nessa pesquisa ele identifica o mal da sociedade que nós estamos vivendo. E ele identifica que as crianças hoje têm menos QI ou coeficiente intelectual do que os seus pais. Não pode. É uma sociedade que está adoecida intelectualmente. E por quê? Por conta do uso de telas, as crianças estão usando o celular. E esse celular, irmão, não ache que é uma boa para o seu filho, viu? O celular na mão de uma criança é uma destruição. Ela não tem capacidade cognitiva para isso. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que a partir dos 7 anos você tenha controle de 1 hora por dia. 1 hora por dia. Mas nós temos muitos afazeres e acabamos deixando as crianças com esse anestésico cibernético, que eu vou chamar aqui de celular. E além disso, Michel Desmouget diz que as famílias estão abandonando as relações interpessoais. E por isso as crianças estão adoecendo. A desvalorização da vida cotidiana também. Desvalorização de atividades comuns, como ouvir música, como andar, como correr, como andar, como estudar, como dormir, como descansar, como brincar das brincadeiras antigas, da minha época, da sua época. As crianças não brincam mais de amarelinha, né? As crianças não brincam mais de pega-pega. As crianças querem um tablet, as crianças querem um celular na mão. Mas isso é uma anestesia cognitiva para as suas mentes. E nós estamos em meio a essa cultura da superficialidade, melhor percebida nas redes sociais. E nós acostumamos com o politicamente correto. O politicamente correto é aquilo que não confronta, aquilo que não traz desconforto. E nós estamos assim, amoldados a uma cultura. De tal forma que o cristianismo nos parece estrangeiro. O cristianismo se tornou alienígena. Nós somos alienígenas sociais. Coisas, por exemplo, como o casamento monogâmico, a fidelidade, a honestidade, o respeito, o trabalho equilibrado, sem comprometer a família, já são coisas caretas. Cara, você é marido de uma só mulher? É mesmo. Você trabalha e não se mata de trabalhar, você tem tempo com a sua família? É mesmo. Eu trabalho 24 horas por dia. Seus amigos de trabalho são assim. O legal e moral nesta sociedade é sair com todos, tomar todas e quebrar a família em nome do sucesso profissional. Será que você está assim hoje como crente em Cristo? Será que você está destruindo na sua casa os valores de Deus? Nesse cenário, como membros da Igreja de Jesus, somos convidados a sermos semeadores que vão levar a semente da palavra de Deus para marcar esse mundo com a transformação que Jesus faz. A sociedade está lendo cada um de nós. Paulo diz que nós somos cartas escritas pelo Espírito de Deus e que a sociedade está lendo, está assistindo, está vendo. O que é que seu vizinho tem a dizer a seu respeito? Você é um confuseiro no condomínio? Vixe, pastor, você pegou na veia agora. Ó. Em reunião de condomínio, você arruma confusão ou você ajuda a resolver o problema? Vixe, é mesmo. Numa briga, você apazigua ou você toca mais fogo no negócio?
Domingo passado nós falamos sobre acolhimento em Ananias. Hoje nós vamos falar sobre Daniel, a vida de um homem que glorificou a Deus em sua geração. Você quer glorificar a Deus na nossa geração? Sim ou não? Vamos aprender com Daniel. O que um homem faz na sua geração para glorificar a Deus? Vamos ler o capítulo 1, verso 1 e 2 e o versículo 8 de Daniel. Vamos ao livro. Você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar no telão. Diz o seguinte: no terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Verso 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Esse texto que nós lemos reflete a sociedade de um homem que vive numa outra cultura. Daniel, um judeu da tribo de Judá, ele é deportado para a Babilônia. Deus havia dito desde o Pentateuco, se o seu povo desobedecesse, eles teriam punições, e uma delas era serem deportados para um outro país. Imagine você, criado, nascido no Ceará, você é deportado, colocado para outra cidade, para outro país, e vai viver longe da sua cultura. Assim foi. E nós temos na Bíblia 4 deportações. A primeira deportação, em 605, Daniel e seus amigos vão para a Babilônia. A segunda deportação, em 597, também Ezequiel, o profeta Ezequiel, vai para a Babilônia também. Na terceira deportação, em 586, o resto do povo da terra e os pobres também são avassalados por uma grande, terrível invasão de Nabucodonosor. E ele queima a cidade, ele destrói tudo e leva utensílios do templo. É o momento em que Jeremias lamenta, escreve o texto de Lamentações. É o choro do profeta sobre a cidade, sobre a sua tradição. E a última deportação, em 582, Jeremias leva o resto do povo, os pobres que ficaram na terra. E agora esse homem está diante de uma cultura nova, de uma cultura diferente, de uma cultura politeísta, e o desafio dele é andar na presença de Deus. E nós, na cultura em que nós vivemos, somos desafiados por Deus também para andar em sua presença. Em tese e em resumo, a vida humana numa cultura ateísta evoca a decisão diária de viver para a glória de Deus. Eu e você somos convidados diariamente a viver para a glória de Deus. Vamos aprender com Daniel. No primeiro momento, vamos falar sobre a vida do cristão numa cultura anti-Deus. O texto que nós lemos, dos versículos 1 a 7, demonstram que Nabucodonosor traz esses 4 jovens para a cidade. Vamos ao texto. Capítulo 1, verso 1. No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. E veja o verso 2. O que diz aí? Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Em alguns momentos da nossa vida vai acontecer como Israel. Deus vai permitir a punição na nossa vida. Ixi, pastor, que Deus mau. Mas Deus é Pai, Deus disciplina. Aqui é a disciplina de Deus para uma criança rebelde. Você tem sido rebelde com Deus? Você acha que pode ser rebelde à sua palavra? Ele está dizendo sim, está dizendo não, e você não quer obedecer. Deus enviou a punição através dos caldeus. Os objetos do templo foram roubados. No verso 3,
o rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter, aí declina o perfil desses jovens: boa aparência e não ter nenhum defeito físico, deveriam ser inteligentes, instruídos e serem capazes de servir no palácio, e precisariam também aprender a língua e estudar os escritos babilônicos. E o verso 5: o rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Vamos entender que essas comidas do rei, a comida na Babilônia, assim como era na Grécia Antiga, eram dedicadas aos deuses. Daniel estava diante de um desafio. Ele, judeu, criado numa cultura teísta, é desafiado agora a lidar com uma cultura ateísta. Todas as comidas da Babilônia eram dedicadas ao deus Marduk, o deus criador. E o que ele faz? Verso 6 e 7 agora. Então, diante desse perfil, entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, tribo seleta, tribo do Messias. Esses 4 jovens são inseridos numa cultura anti-Deus. Verso 7, então Aspenaz lhe deu outros nomes, isto é, olha aqui o processo de profanação do sagrado. É isso que uma cultura anti-Deus faz, ela profana os valores sagrados, ela inverte os valores. E aí aqueles homens que se chamavam Ananias, Misael e Azarias e Daniel recebem outros nomes: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos entender as implicações disso. Primeiro, vamos ao cenário. A construção da cidade do super-homem. Nabucodonosor queria construir uma super cidade, um super império, através de super-homens. Pessoas as mais inteligentes possíveis, pessoas as mais bonitas possíveis e capazes de realizar feitos. Olha que coisa interessante. Como Daniel, somos inseridos numa cultura que profana o sagrado e dessacraliza o que é santo. Assim somos nós. O casamento monogâmico está dessacralizado. O falar a verdade está dessacralizado em torno da mentira. A vida pura sexual está dessacralizada no casamento, através do carnaval e todas as políticas e intenções da publicidade de dizer para nós que a vida sexual pode ser vivida de qualquer jeito. Uma sociedade anti-Deus dessacraliza o santo. Além disso, percebemos uma tentativa de formar o super-homem do século 21, a partir de bases líquidas, voláteis e rarefeitas. Tudo é construído sobre o nada. Tudo é construído sobre o nada. O perfil desses homens, então, um perfil físico, deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. A sociedade do super-homem, ela não valoriza as pessoas que têm problemas. Você tem um defeito físico, uma deficiência física, nesse contexto você é excluído. E assim a sociedade faz. Há políticas de inclusão das pessoas, mas são políticas interesseiras, são políticas não totalitárias. Você inclui do ponto de vista linguístico, mas exclui do ponto de vista territorial, arquitetônico. Esse é o problema da inclusão. É uma inclusão excludente, na medida que é uma exclusão includente. Deveriam, do ponto de vista mental, serem inteligentes e instruídos. Os doutos são mais valorizados. A sociedade também valoriza os doutos, os que têm diploma, os que têm uma honraria, os que têm insígnias. Mas Jesus acolhe aqueles que não são doutos. Jesus traz para dentro aquele que não tem cultura
do ponto de vista social. Jesus, a sua igreja, inclui a todos. Eu e você somos incluídos na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a instituição mais inclusiva que existe, porque ela inclui, do ponto de vista social, não temos pobres e ricos. Pobres e ricos convivem normalmente, porque são de Jesus. Deus fez todos nós de forma igual. Somos incluídos. Do ponto de vista comportamental, deveriam ser capazes de servir no palácio. Pessoas que sabem realizar coisas. E eu e você também podemos entender que nós somos capazes de realizar coisas. Deus nos deu dons. Deus deu dons para você. E Ele te fez capaz. Não enterre o seu dom. Não enterre a sua capacidade. Você é capaz de servir no reino. E além disso, deu-lhes habilidades desejáveis. Nabucodonosor queria pessoas que precisavam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Veja, gente, há uma perspectiva na sociedade de um cristianismo emburrecido, em que a fé cristã, ao ver deles, é uma fé alienada, é uma fé que não conhece, é uma fé que não estuda. Não pode ser assim. O Senhor nos chama ao conhecimento que gera vida. Eu desafio você aqui, jovem, irmão, irmã, que parou na vida, de estudar. Deus está te chamando. Não para não, continua os seus estudos. Amém? Você fez uma faculdade, continue na especialização. Você não fez ainda, pastor, eu parei no ensino médio. Continue a estudar, faça o SEJA. 2, 3 anos você termina o ensino médio. Deus quer de nós uma mentalidade capaz de aprender as coisas para dar glória ao seu nome. E qual é o perfil desejável então para o super-homem do século 21? A construção de um projeto de humanidade, gente. Qual é a humanidade que se deseja construir? Veja que o bate-papo de psicólogos, de sociólogos, de homens inteligentes, é a construção do mundo, do tudo baseado no nada. Bases líquidas. Bases de você faz aquilo que te dá na telha. Você é livre para fazer qualquer coisa. Mas uma liberdade libertina. Agora, olha o que acontece com eles. Nós falamos dos nomes, Olha o processo de viver como cristão numa cultura anti-Deus. O nome deles é mudado. E na Bíblia o nome tem a ver com a identidade, Jacó, enganador. Ele é o enganador. O nome tem a ver com a identidade. Olha só, Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel foi chamado de Beltesazar, que significa que Bel protege o rei. Bel é Marduk, é o Deus criador da Babilônia. Olha, a fé num Deus que é justo é trocada por Bel ou por Marduk como protetor do rei. Ananias significa a graça de Deus, é trocado por Sadraque, ordem de Acu, Deus da lua. Misael, quem é como Deus, é trocado por Mesaque, quem é semelhante a Acu, Deus lua. E por fim Azarias, Yahvé ajudou. Uma crença na ajuda no Deus Todo-Poderoso é trocado por Abednego, servo de Nabu, Deus babilônico da sabedoria. Olha, o nome deles, a identidade deles é trocada. A sociedade quer trocar a sua identidade, meu irmão. Não aceite os valores desse mundo na sua vida. Não aceite os valores desse mundo na sua casa. Não permita que a internet eduque seus filhos. Não permita que o trabalho tome conta do seu tempo total. Trabalhar sim, ser escravo do trabalho não. A sociedade quer trocar os nossos nomes. O nome de cada um é filho de Deus, amado de Deus, criado por Jesus. Somos nação santa, sacerdócio de Deus, povo de particular exclusividade de Deus. Não troque a sua identidade em Cristo pela identidade do mundo. Assim seremos semeadores para a glória de Deus. E ele teve um desafio no Império Medo-Persa. Olha o desafio de Daniel.
Capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, uma ordem de proibir adorar a Deus. Imagine que hoje no Estado brasileiro fosse proibido de orar. Imagina. Nabucodonosor fez isso para inflar o seu ego. Então Daniel soube da assinatura dessa ordem e voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém, a terra da qual ele era. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Os inimigos de Daniel foram juntos para a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a seu respeito. O decreto do rei veio. Não pode adorar, não pode servir, não pode amar a Deus. O que Daniel fez? Fez como Pedro: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E continuou orando ao Senhor 3 vezes ao dia, mas a perseguição veio. Ele foi delatado pelos seus inimigos. Eu quero dizer para você que quer andar com Deus, você vai ser perseguido. Amém? Palavra dura, né, pastor? Se você quiser andar com Deus como Daniel, você vai ser perseguido. Você é um empresário, você vai dar nota cheia, né? Você vai ser perseguido. Você é um crente em Cristo no seu trabalho, quer fazer o seu trabalho honesto, você vai ser perseguido. Você quer ter um casamento fiel, você quer andar com Deus na sua casa, com a sua esposa, você vai ser perseguido. Porque aqueles que querem servir a Deus e fazer aquilo que Deus quer, serão perseguidos pela cultura desse mundo. E aí, tem a ver com o que eu chamo de um processo de amoldar-se a esse mundo. E a cultura desse mundo vai entrando na nossa casa de maneira sutil. E a estratégia é aquela estratégia de Peter Wagner no livro Poder da Visão. Ele chama a ilustração da rã na chaleira, para dizer que os valores de uma sociedade não mudam de forma abrupta. Na sua casa é assim. E a ilustração da rã na chaleira é o seguinte: se você colocar uma rã dentro de uma chaleira com água quente, ela vai pular. Mas se você coloca a rã dentro de uma chaleira com uma água fria, você esquenta, liga o fogo, a temperatura do fogo vai aumentando e a temperatura da rã vai se amoldando à temperatura da água, e quando a rã perceber, ela está morta. Porque foi morrendo aos poucos. O seu corpo foi acostumando à temperatura nova. E nós somos assim, meus irmãos. As coisas do mundo vão entrando na nossa vida bem devagarzinho. É um WhatsApp que eu respondo, horas da noite, de uma mulher. Um homem recebe um WhatsApp, que não é sua esposa, de noite. E ele diz, boa noite. Esse boa noite é uma porta para o inimigo de Deus. É o celular dado na mão do seu filho, em que o mundo está dentro daquela máquina, está entrando na cabeça do seu filho. E nós estamos deixando isso entrar. De um lado, nos protegemos do mundo. De outro lado, não podemos ser como crentes bolhas. Não podemos viver o evangelho da bolha, aqui entre nós apenas, cercados de um evangeliquez, de um teologuês. Glória a Deus, aleluia. Mas sua casa está quebrada. Seu casamento está quebrado. Você está quebrado. Você precisa abrir o jogo hoje, meu irmão. Não dá para viver um cristianismo em si mesmado, um cristianismo de fazer uma tenda para nós aqui dentro e o evangelho não se espalhar na cidade através das nossas vidas. Deus nos chama para sair da bolha de um evangeliquez morto para um evangelho vivo que transborda a nossa casa, que transborda a nossa mesa, de tal forma que as famílias do nosso condomínio, das nossas vizinhanças, possam olhar e dizer, rapaz, essa família é diferente. Eu nunca vi esse povo gritar.
Diferente de que alguém, rapaz, aquele povo ali da IBC, eles casados estão quebrando pau ali, pastor. É mesmo. Eles não se entendem. Eles não conseguem sentar e pedir ajuda ao Espírito de Deus para resolver um problema. Não podemos nos amoldar ao mundo, mas também não podemos ser crentes bolha. Em síntese, George Peters diz o seguinte: Deus, a igreja e o mundo estão à procura de homens com corações em chama. Corações cheios do amor de Deus, cheios de compaixão pelos males, tanto da igreja quanto do mundo. Cheios de paixão pela glória de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo e a salvação dos perdidos. O nosso coração precisa arder em chamas. Chama pela compaixão do Senhor por esse mundo, por essa cultura que nós vivemos. E aí eu pergunto, qual o cenário anticristão da sua vida ao longo da semana, meu irmão? Pastor, lá no trabalho é difícil. Fazer o que é certo, andar com Deus é difícil. Eu estou sendo perseguido. Na escola, na universidade, quando o aluno na universidade se posiciona diante do cristianismo e diante do criacionismo, o ceticismo da universidade, o ceticismo da biologia, do darwinismo se sobrepõe à fé. E aí eu, como crente em Cristo Jesus, levanto a bandeira do criacionismo, da fé em Cristo, da historicidade da palavra de Deus. Mas eu vou ser perseguido. Todos aqueles que querem andar com Deus vão ser perseguidos de uma ou de outra forma. Mas não se preocupe, Deus vai estar com você. Não se preocupe quando você for ridicularizado. O Senhor Jesus estará com você. O Espírito de Deus vai dar a você o que falar. Creia nisso. Em segundo lugar, a decisão de Daniel em viver para a glória de Deus. Olha o verso 8, gente. Que coisa linda. Daniel, então, diante das ofertas dos manjares do rei da Babilônia, diz o seguinte: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daniel tomou uma decisão na sua vida. Ele resolveu não se contaminar com a política, com a sociedade, com a cultura babilônica. Ele tomou uma decisão na sua vida. É esta decisão que Deus quer que a gente tome hoje. Em primeiro lugar, a decisão individual de viver longe da impureza, gente. O Senhor quer fazer isso conosco. Você precisa decidir hoje, meu irmão. Você precisa decidir hoje não se compactuar com essa cultura, com aquilo que prejudica a sua vida. O que é uma novela? É um seriado que está tomando a sua atenção. Pastor, estou viciado em série. Série é bom, né? Quem assiste série aí? É bom, né? É show, né? É bom demais. Tem várias séries que estão na minha lista para assistir, mas não consegui assistir nenhuma ainda. Consegui sentar para assistir, né? Mas tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que te escraviza não é bom, meu irmão. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por elas. Então, decida hoje abandonar aquilo que está te escravizando. É uma decisão, uma resolução individual. Veja o que Ezequiel, o profeta Ezequiel, na mesma época que Daniel, também na Babilônia. Daniel foi na primeira deportação, Ezequiel na segunda, e eles estão vivendo esse período de 70 anos. Olha o que Ezequiel testemunha sobre Daniel. Ezequiel 14, 12 a 14. O homem mortal, aliás, verso 12. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses três homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor, falei.
Ezequiel testemunha e coloca Daniel no mesmo patamar de justiça e de honestidade de Jó e de Noé, homens justos, homens íntegros. Daniel era um homem honesto, ele decidiu ser honesto. Eu acho que talvez você que ainda está vacilando ainda na sua vida ética, porque o cristianismo nos leva a uma vida que pisa o chão, que pisa a terra. O cristianismo, eu costumo dizer, é uma fé da cabeça no céu, mas dos pés na terra. A cabeça na esperança da volta de Jesus, mas os pés na terra, que glorifica o nome de Deus no que eu falo, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu toco, no que eu ouço. O Evangelho de Jesus faz uma virada de 180 graus na minha vida. E o poder de Deus faz isso em mim. Moody, evangelista do século 18 ou 19, disse que uma vida consagrada produzirá uma impressão mais profunda. Os faróis não carregam nenhuma buzina, apenas eles brilham. Deus quer que nós nos consagremos a Ele nessa noite, como semeadores da sua palavra, porque somos faróis nessa sociedade que está vivendo a escuridão. Deus quer brilhar através da sua vida, meu irmão. Deus quer brilhar através do seu trabalho. O nome de Jesus quer brilhar através daquilo que você faz. Não manche o Evangelho de Jesus. Que eu não impeça que as pessoas possam chegar ao Evangelho de Jesus. E aí, além de decidir, uma coisa importante Daniel faz. No verso que nós lemos, verso 8, ele pede a ajuda de Aspenaz, o administrador de Daniel, de Nabucodonosor, aliás. O pedido de ajuda, então, como base do início do processo de restauração. É isso que nós dizemos aqui nesta igreja, meu irmão. Daniel pediu ajuda. Olha, eu não vou conseguir lidar com esse cardápio do rei sacrificado a ídolos. Eu preciso de ajuda, eu preciso de uma alternativa. E aí nós também hoje, se você está lutando com alguma coisa nessa sociedade, você não está vencendo, uma luta no trabalho, uma luta na escola, uma luta em casa, em nome de Jesus, sai desse processo de orgulho e peça ajuda. Peça ajuda. Você pode não estar enxergando a dimensão do problema. E aí é interessante que chega para nós, no gabinete pastoral, por exemplo, pastor, eu quero me divorciar da minha esposa. Vixe, rapaz, mas ninguém decide divorciar-se de um dia para a noite. E aí eu digo que eles foram se divorciando ao longo do tempo. E no momento em que identificaram os problemas, não pediram ajuda. Meu irmão, se você está vivendo uma luta hoje à noite, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, e está caindo, está ladeira abaixo, não deixe chegar no final do processo. Peça ajuda. Peça ajuda ao seu grupo de relacionamento. Peça ajuda à sua rede de apoio. Não queira resolver só, em nome de Jesus. Consagre a sua vida, consagre o seu casamento ao Senhor. Alexandre McLaren diz que a raiz de toda constância, gente, está na consagração a Deus. Nós decidimos andar com Deus e continuamos a decidir andar com Deus na medida que a gente decide se consagrar ao Senhor todo dia. Você precisa consagrar sua mente hoje. O que você está vendo na internet, pastor? O pastor fala toda hora da internet, mas é que esse negócio aqui, ele está tomando o tempo da nossa vida. Isso aqui tem sido uma bênção para nós. A gente paga conta, você não pega fila, né? Você fala com pessoas, você pede ajuda, mas isso tem sido a destruição das famílias. Amém, gente? Glória a Deus.
Você vai no shopping, as pessoas estão na praça de alimentação, está lá o abençoado, comendo com o celular, olhando pessoas ao redor, pai e mãe, para a gente bater papo, e as pessoas estão no celular batendo papo com nada, com ninguém. Estão cercados de seguidores, mas abandonados e solitários do ponto de vista da comunhão. Em nome de Jesus, faz bom uso disso aqui que Deus te deu. Amém? Se você não tem condições de lidar com redes sociais, corta. Jesus disse: se o meu olho me faz pecar, corta o seu olho. Diz o pastor: Jesus quer que eu fique cego. Não. Aquilo que está te escravizando, corta pela raiz. Se você não sabe lidar com o WhatsApp, tira seu WhatsApp hoje. Se você não sabe lidar com o Telegram, se você não sabe usar o Instagram, em nome de Jesus, para viver uma vida consagrada, seja radical. E ser radical não é ser fanático. Ser radical é ir à raiz do problema. Então, se o problema está me escravizando, eu não vou me deixar dominar. Eu vou diminuir a minha quantidade de horas nas redes sociais. Eu vou me dedicar à palavra. Eu vou me dedicar à oração. Eu vou me dedicar a estar com pessoas. Eu vou bater um papo na casa de fulano. Eu vou chamar fulano para tomar um café na minha casa. E eu vou viver relacionamentos profundos e não relacionamentos superficiais. Glória a Deus. Deus quer que nós nos tornemos profundos nos relacionamentos. Marido e mulher, chegou em casa, não senta no sofá da sua casa e bota o celular na mão, meu povo. Marido e mulher, o marido chegou, a mulher chegou, meu amor, quanto tempo? Dá um abraço nela, dá um abraço nele. E decide, resolve. E busca estar com ele na integralidade. Chama teus filhos para um bate-papo à mesa, um café, um momento juntos. A consagração a Deus é a base de nossa vida, de nossa fé, de nossa devoção. E eu pergunto para nós, que áreas da sua vida precisam de uma decisão radical hoje? Lembra, radical não ser fanático, mas radical de ir à raiz. Que áreas da sua vida estão te escravizando hoje e você precisa tomar uma atitude hoje? Pense aí no seu coração. Com que pecados o meu coração está flertando? Porque, como eu disse, ninguém cai de um dia para a noite. A gente vai flertando com o pecado. A gente vai se namorando do pecado. A gente vai se apaixonando pelo pecado. Como está descrito em Tiago capítulo 1. Em mim habita a natureza pecaminosa, mas eu vou flertando, eu vou me aproximando. Tipo fogo e gasolina, né? E aí em mim há o fogo, no mundo há a gasolina das ofertas e dos prazeres. E aí eu vou dizendo, não, eu vou me aproximar só um pouquinho. Não vai pegar fogo não. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E quando eu percebo, já aconteceu a explosão. A destruição veio. Porque eu comecei a flertar com o pecado. Meu irmão, na área que você tem de luta, não brinque com o pecado. Não brinque com aquilo que te escraviza. Seja radical. Ouça Jesus, ouça a sua palavra. Corta em nome de Jesus. Lembremos que o pedido de ajuda é o início do processo da restauração, como nós falamos. No final do culto, você pode procurar o espaço Conexão. Eu quero um GR para a minha vida, eu quero esse lugar onde eu abro a minha vida, onde eu resolvo, onde eu peço ajuda, como Daniel. Além disso, na IBC nós temos os grupos de passos, que é um tipo de CR intensivo de 9 meses, em que eu vou me identificar, eu vou partilhar a minha vida com outras pessoas por 9 meses, para eu viver a restauração. Você vai aprender a liberdade possível em Cristo. E aí você vai gritar em alto e bom som: eu sou livre em Cristo. Nós somos livres em Cristo. Nada nos escraviza. O Espírito de Deus habita em mim e eu posso viver a alegria de Deus eterna hoje aqui.
Eu não preciso dos placebos sociais. O carnaval é um placebo social. 4 dias que vão terminar na decepção, na frustração da quarta-feira de cinzas. E em terceiro lugar, a resposta de Deus aos que lhe servem de coração. Verso 9, do capítulo 1 de Daniel. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Veja, naquela cultura, todas as comidas eram sacrificadas ao deus Marduk. Não havia opção. E Daniel faz um trato com Aspenaz. Vamos fazer um teste aqui. Traz para mim só comida boa, só verdura, só fruta. E daqui 10 dias você volta aqui para você ver como é que nós estamos. E assim foi feito. E Aspenaz ficou com medo, né? Porque poderia morrer. Nabucodonosor podia matá-lo. Mas diz o texto que depois de 10 dias, aqueles jovens, Daniel e seus amigos, estavam mais esbeltos, estavam com mais saúde, estavam com mais disposição do que todos do reino. Porque o que acontece? Acontece que a bondade de Deus é revelada quando nós decidimos servi-lo de coração. Sempre que você decidir servir e amar a Deus de coração, Ele vai responder a você com a sua bondade. E a bondade de Deus exacerba aquilo que nós achamos que é bom. Paulo diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós experimentamos sua vontade quando nós nos consagramos a Ele. Uma palavra ao jovenzinho que quer se casar. Você que é crente em Cristo Jesus, é jovem, né, está namorando, ou é solteiro, está querendo encontrar o abençoado ou abençoada. Uma dica para você de Deus aqui: não busque sua namorada, seu namorado, fora do arraial de Deus. Amém? Esses jovenzinhos aí estão meio fracos. Pastor, eu vou fazer o seguinte: tem um rapaz lá na minha escola, lá na universidade, que ele é tão bonzinho, só falta Jesus na vida dele. É mesmo? Faça isso não. Creia que a palavra de Deus te diz que não deve se misturar jugo desigual. Olhe para o arraial de Deus. Deus vai mostrar para você seu namorado, sua namorada. Amém? Jugo desigual não funciona. A palavra de Deus está me dizendo. E aqui a ilustração que eu sempre dou aos jovens é o seguinte: imagine que você tem 2 empresas aéreas para comprar o voo. A empresa A tem 99% de chance de o avião cair. Só que a fila é bem curtinha, certo? 99% de chance do avião cair. A empresa B, ela é o seguinte: é uma fila muito grande, só que é 1%, 0,1% de chance do avião cair. Em qual das 2 empresas você vai comprar passagem? Nessa é mais rápida, só que você pode morrer. Nessa é mais demorado, mas a grande chance é de você viver. Qual das 2 você vai escolher? Pastor, eu vou escolher a mais rápida. Então, possivelmente, o seu avião não vai chegar a destino. Mas é a velocidade das coisas, eu quero rápido. Então, é como dizia minha mamãe: o apressado come cru e quente. Então não faça isso. Espere a vontade de Deus. Espere a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus é melhor do que a nossa bondade. E aí você vai ver o que aconteceu, né? A diferença que existe entre os que servem e os que não servem a Deus de coração. Olha o verso 14 do capítulo 1. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Daniel e seus amigos foram honrados.
Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deveriam ser servidos aos 4 jovens e só lhe dava legumes para comer. Deus honrou aqueles jovens. Deus vai honrar você do ponto de vista da sua vida. Do ponto de vista do conhecimento e da inteligência, olha só. Verso 17. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Dom esse que foi usado para revelar a sequência dos impérios, o que viria pela frente: o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e o reino de Deus que viria para destruir o mal, em nome de Jesus. Deus vai honrar você. A diferença entre os que servem e os que não servem a Deus vai ser manifesta quando eu e você, nós decidimos andar com Deus e viver para a sua glória. E aí eu termino com as palavras de José Alencar, grande escritor brasileiro, cearense, aqui da nossa amada Messejana. Ele diz: não tenho medo da morte, tenho medo da desonra, porque um homem honrado nunca morre, mas um homem desonrado morre em vida. Deus quer exaltar o seu povo, quer honrar o nome de Jesus através da nossa vida. Por isso não negocie os valores de Deus, não negocie os valores da família, a fidelidade, a hombridade, o trabalho honesto. Seja um semeador que glorifica a Deus com a sua vida, porque aqueles que desonram o nome de Jesus vão ser desonrados em vida. E Deus não quer esse péssimo testemunho para a sua igreja. Ele quer que nós sejamos luzeiros nesse mundo ofuscado pela escuridão do inimigo de Deus. A banda pode subir. Como tenho percebido em minha vida a bondade de Deus diante da decisão de servi-lo de coração. O Senhor tem me dado força e saúde física para viver, trabalhar e servir. Porque ainda estou lento ou com falta de ânimo ou desejo de servi-lo de coração. É muito lindo quando a gente vê um coração grato que deseja servir e Deus abençoa, Deus derrama da sua bondade para nós, quando nós vivemos uma vida que glorifica a Deus. Isso extravasa em serviço, em glória ao nome de Jesus. O Pai das luzes e o dono de toda a riqueza, de toda a sabedoria, de toda a ciência, nos chama a viver sabiamente para a sua glória. Nós somos expressões da glória de Deus. Assim como Daniel foi usado na Babilônia, naquela sociedade ante-Deus, ele nos convoca, Igreja Batista Central de Fortaleza, a partir desta cidade, Fortaleza, arredores, para sermos semeadores da sua palavra, semeadores através da palavra, do testemunho, da vida, da ética, da hombridade. Considerações finais. Falamos hoje sobre Daniel, a vida de um homem que glorificou a Deus em sua geração. Trabalhamos que a vida humana numa cultura ateísta evoca a decisão diária de viver para a glória de Deus. A vida do cristão numa cultura anti-Deus nos desafia a andar e seguir e obedecer a sua palavra. E nos chama a decisão, como Daniel, de viver também para a glória e honra do Senhor. E Deus haverá de responder a sua bondade em nossa vida, ainda aqui nesta terra. Deus vai honrar a vida de cada um de nós, na medida que nós honramos o seu nome e a sua graça vai nos alcançar. O Ministério Última Chance canta: eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. E aí o desejo daquela banda: que a minha vida seja a tua vida. Você pode repetir comigo? Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Que a nossa vida seja a vida de Deus espalhada por essa cidade. Amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo o tempo.
toda hora. E aí o Augusto Guedes, nessa música que nós cantamos lindamente, vamos cantar daqui a pouco, diz: tua presença em meu ser é demais para o meu viver. Outro bem não possuo senão só a ti. Brota do meu coração uma canção de adoração, pois tem sido auxílio para mim. Por isso canto assim: em ti minha alma espera e anseia só por ti. Quero te bendizer enquanto eu viver, te adorar e nada mais. Te adorar e nada mais. Viver até que tudo em nós seja Deus. Eu quero te convidar aqui, nesse momento, a uma decisão antes da gente cantar. E Deus tem 2 desafios para nós hoje aqui. O primeiro desafio é você que ainda não conhece Jesus, vive essa cultura maluca que nós falamos hoje aqui. Mas hoje você decide romper os grilhões da infidelidade. Você quer romper os grilhões da decepção, da frustração, de tentar viver uma vida sem Deus. E você gostaria de entregar a sua vida e a sua vontade a Jesus. Você pode levantar a sua mão aí onde você está. Nós queremos orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, experimentar o que é a verdadeira felicidade? Você pode aí no seu lugar dizer assim: pastor, sou eu hoje à noite. Hoje é meu dia. Nós vamos orar por você. Amém? O segundo convite é para você, crente em Cristo, que tem vivido uma vida que não está glorificando a Deus, né? Você está sendo escravo da internet, você está sendo escravo de site de bate-papo, você está traindo sua esposa no WhatsApp, você está fazendo um bocado de besteira, e o nome de Jesus está sendo desonrado na sua vida. Eu gostaria de fazer o desafio à igreja de Jesus, que decide hoje andar na presença de Deus e decidir adorar a Deus e nada mais. Fique de pé, eu quero, junto com a igreja, orar por você, num desafio de você decidir consagrar toda a sua vida ao Senhor. Fique de pé se você quer fazer este desafio com Deus, de consagrar sua vida totalmente ao Senhor. Glória a Deus. Fique de pé, não é vergonha pedir ajuda ao Senhor. Fique de pé, não é vergonha entregar a sua vida e o seu coração. Deus vai responder com a sua bondade na sua vida. Amém? Então a gente vai cantar e na sequência a gente ora para terminar e abençoar a semana. Vamos cantar juntos. Vamos fazer desta oração a nossa resposta a Deus.